Fala tu, sub! Procurando aquela loja confiável e que entrega para adquirir o seu novo computador gamer? Os melhores preços de hardware no Brasil estão na Terabyte Shop. Compra lá e utilize os links da descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo vai bater um papo sobre processadores no jogo Red Dead Redemption 2 para PC. Eu tenho recebido muitos comentários nos vídeos da RX 5700, da 1660 Ti e também da RX 570, falando que provavelmente o desempenho do Ryzen 3400G estaria segurando as placas de vídeo nesse jogo aqui, que seria um jogo CPU bound. A gente vai dar uma olhada aqui numa situação de jogo. Eu fiz o teste com o Ryzen 2700 com 8 núcleos, 16 threads, 6 núcleos, 12 threads, 4 núcleos, 8 threads e 4 núcleos. Então a gente fez os testes aqui para ver quando a gente começa a perder desempenho no jogo por conta do processador. Então para isso eu usei uma placa topo de linha, a RTX 2080 Super, com o Ryzen 2700, funcionando a 4 GHz, e uma memória Dual Channel de 16 GB 3333 CL14. Vamos lá bater um papo sobre o Red Dead Redemption 2. Se inscreve no canal se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, principalmente o app OneFootball, para você ficar sabendo tudo que está rolando na cartolagem do futebol brasileiro. Basta que você baixe aí no primeiro link na descrição para iOS e também para Android. Então vamos lá pro vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Teclado mecânico Gandias Hermes E2, o teclado mecânico gamer campeão em custo-benefício no Brasil. Saiba mais pelo link na descrição. Então vamos lá, pessoal, eu tô aqui com as 4 telas já, o Ryzen 2700 funcionando com 8 núcleos, 16 threads, 6, 12, 4, 8 e 4 núcleos. A configuração é essa que vai aparecer para vocês aí na tela. É uma configuração que eu tenho jogado aqui, ou seja, não é apenas colocar tudo no mínimo aqui e ver como é que o processador se sai, não, é uma situação real de jogo. E a gente vai ver quando a gente começa a perder desempenho por conta da CPU. Então eu estou andando aqui na cidade de Valentine e a gente sabe que o Red Dead Redemption 2 ele foi baseado nos consoles, né? Os consoles têm aquele processador Jaguar, que é mais ou menos como se fosse ali um FX melhorado, né? Ele veio depois do FX, mas é um processador 4 núcleos, 8 threads, que acaba segurando o desempenho de jogos mundo aberto nos consoles. A gente sabe que isso acontece e talvez por conta disso, né, para que não haja muitas quedas, o jogo seja travado a 30 FPS em consoles como, por exemplo, o Xbox One X. Você vê que não tem a opção, por exemplo, 1080p 60 quadros. Provavelmente o console não aguentaria, teria muitas quedas, ficaria ali variando muito entre 45, 50, então eles preferiam travar no 4K 30 FPS e parece que o jogo consegue manter isso constante. Então a gente vê que quando a gente usa processadores de 8 núcleos, 16 threads e de 6, 12, a gente não tem praticamente diferença de desempenho nenhum no caso de um Ryzen segunda geração. Pode ser que você tenha um processador Ryzen 3600 que consiga um desempenho melhor até do que o 2700. Mas Baltar, por que você vai ter o desempenho? Porque você está vendo aqui que acima de 612 eu não ganho desempenho dividindo os processos do jogo, né? Dividindo as threads do jogo, eu não ganho desempenho. Então pode ser que com núcleos mais rápidos, mesmo que seja 6, 12, eu tenho desempenho melhor no Ryzen 3600, por exemplo, do que no Ryzen 2700, do que no Ryzen 2700X, que a gente sabe que o desempenho desses processadores, núcleo por núcleo, eles são melhores do que os Ryzen de segunda geração, tanto por clock a clock ele é um pouco melhor, o controlador de memória dele também é um pouco melhor, tem mais memória cache, então provavelmente você terá um desempenho melhor num Ryzen 3600
do que no Ryzen 2700, 2700X funcionando a 4 GHz, né? E quando a gente passa, no caso, para o 4.8, né, que é o caso do Ryzen 2400 e é o caso do Ryzen 3400G, a gente vê que já há uma perda muito grande, né? A gente vê ali que é cerca de 10 quadros de diferença, embora o jogo consiga manter ali sempre acima de 60 quadros. Se você tiver uma placa um pouco, sei lá, uma 2070 por aí, pode ser que você não consiga usar todo o potencial da sua placa de vídeo, mas você vai conseguir jogar o jogo numa boa. Quer dizer, você tendo um processador melhor que o dos consoles, mesmo ele sendo 4.8, você ainda consegue ter um bom desempenho. E quando você vai lá para o caso dos processadores de 4 núcleos, o Ryzen 3, por exemplo, um Athlon, Core 5 antigo, Pentium G 4560. Pentium G 4560 ainda é um pouquinho pior nesse caso, porque eles são 2 núcleos, na verdade, 2 núcleos e 4 threads. A gente vê que o processador fica praticamente esmagado ali e o desempenho cai muito, o uso da placa de vídeo fica cerca de 62%, 61%, e isso é muito pouco. É lógico que se você tiver uma placa um pouco pior do que uma 2080 Super, né, o uso da placa de vídeo vai estar lá em cima, pode estar 100%, mas o jogo provavelmente não vai passar daquilo ali, de 42, 45 quadros, porque o jogo precisa de mais processadores para poder trabalhar da forma, digamos, correta com o jogo. Então, processadores mais antigos tendem a sofrer um pouco para rodar esse jogo. Agora, quando você tem processadores ali de 8 núcleos, e isso eu incluo aqui, por exemplo, acredito que funcione bem num i7 de segunda, terceira geração, acredito eu, deve ficar ali em torno de 55, 60 e tal, então ainda tem um gás para isso, e quer dizer, você não precisa ficar pensando em trocar caso você queira jogar o Red Dead, esteja com medo, vou dar 250 prata na porra do jogo e pode ser que não funcione bem. É lógico que não vai funcionar tão bem quanto o processador novo, mas eu acredito que funcione. Eu tenho a curiosidade de ver o desempenho do AMD FX nesse jogo, tenho bastante curiosidade. E tenho bastante curiosidade também de ver o desempenho das placas Vega 56 e a Vega 64, né? A Vega do Enéas e a Vega Golpe do Bolsomito de 64. Eu creio que elas tenham um bom desempenho aqui, pelo que a gente tem visto as placas RX 570 e RX 580 fazendo o jogo, né? Como elas têm aproveitado bastante o jogo, o que não acontece tanto assim com as placas da NVIDIA da série Pascal. As séries Turing, na minha opinião, funcionaram muito bem. E eu acredito que até se eu tivesse usado uma Turing num processador de 6 núcleos, 12 threads, ou 8, 16, no caso da 1660 Ti, eu teria um desempenho melhor. E também no caso da RX 5700 também. Ou seja, segurou, provavelmente segurou, mas eu não acredito que tenha segurado tanto o desempenho assim, porque chega uma hora ali que a placa de vídeo também não aguenta, né? Então é aquela parada que eu falo, chegou nos 60 quadros, chegou ali 65 quadros, a placa de vídeo, o processador, né? Então aí você pode começar a aumentar gráfico, aumenta a resolução, aumenta a textura, aumenta a iluminação e tal, porque acima daquilo ali você não vai ter, a limitação é o processador, e aí você começa a ver o quanto a sua placa de vídeo está sendo usada. Quando a placa de vídeo começar a bater ali nas situações mais pesadas do jogo, por exemplo, 96, 97, aqui no teste que eu fiz, rodando a 60 quadros, com o preset que eu coloquei, esse que vocês viram aí na tela, o meu computador ele não passa ali de 96%, 97%, 95% rodando em 60 quadros. E o grande vilão do jogo que eu descobri aqui é a tesselação nas árvores. Lembra que eu falei que o jogo atualizou? Eu falei assim, o jogo atualizou e ficou mais pesado. Na verdade, eu que liguei a opção que eles botaram, né, no jogo. E era uma opção que eu perco cerca de 10 quadros quando eu ligo a tesselação nas árvores. E eu não estava entendendo. Eles atualizaram o jogo, todo mundo falando que o jogo ficou mais leve, e eu falando, cara, o jogo ficou mais pesado. Porque eu tinha ligado uma opção e não imaginei
que a tesselação nas árvores podia pesar tanto assim. E quando você chega perto da árvore, dá até uma diferença, mas você não vai ficar chegando perto da árvore o tempo inteiro. Então, desde que você tenha um processador no mínimo de 8 núcleos, de 4 núcleos, 8 threads, o jogo vai ficar bom, na minha opinião. Na minha opinião, vai ficar bom. Com processadores de 4 núcleos, no caso um i5 mais antigo, o cara pega um i5 ali overclock, um Xeon, o caralho, mais antigo, o jogo vai ficar jogável. O jogo vai ficar jogável. E a partir de 6 núcleos, 12 threads, no caso do i7 mais novo, e no caso dos Ryzen, tanto 1600, 1700, ali fazendo um overclockzinho, você já não vai perder desempenho nenhum. Pode ser ali que, não consigo botar 3.8, 3.9 no meu Ryzen, só tenho cooler. Aí se você botar 3.7 ali, vai ficar jogável. Vai ficar jogável. Então, pessoal, é isso aí. Mais uma vez aqui a gente mostrando que a Rockstar, ela trabalhou bem no jogo, sim. Na minha opinião, trabalhou bem no jogo. E que tudo é questão de ajuste. E que não existe milagre, né? Se o cara tem um processador antigo, tem que trocar. Se o cara tem uma placa antiga, tem que trocar. Principalmente se ele for um cara muito exigente. Se ele não for, ele consegue rodar aí com um computador antigo, né? Com um processador antigo e com uma placa de vídeo mediana, por exemplo, como foi o caso lá que eu mostrei da RX 570. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.